Tudo bom, gente? Nossa aula de ciências para hoje é sobre fontes de energia. Nós tínhamos mencionado sobre questões de energia, o que é a energia, de onde é que vem essa energia. Eu falei que o nosso corpo ele também tem energia, ele produz essa energia. É tanto que às vezes quando nós estamos cansados devido a um dia que foi desgastante, nós acabamos tendo que descansar para repor essas energias naturais que o nosso corpo tem. E vocês vão fazer uma leitura e atividade do livro de ciência. E assim, 35 e 36 é ler uma leitura, já para você fazer uma certa pesquisa. 37 e 38 você vai ter que fazer a atividade, certo? No livro de reforço, as páginas 108, 109, 110, só a metade da 111, certo? E alguns pontos são apresentados no livro, que são as questões das energias renováveis e as não renováveis. O que é isso? O que são essas coisas? Então, eu vou trazer alguns exemplos com imagens para vocês do que são essas energias renováveis, do que são essas energias não renováveis, tá ok? E o que é a questão de biocombustíveis, o que é biodiesel, o que é biogás, alguns termos que estão destacados nos livros, e eu também vou trazer alguns exemplos adicionais para vocês do que são essas fontes de energias que nós temos a tendência a utilizar constantemente. Certo, gente, no vídeo anterior foi falado sobre a questão de fontes de energia, o que é energia e assim. As fontes de energia têm certas matérias-primas que, direta ou indiretamente, elas vão produzir uma energia para movimentar certas máquinas, transportes, a indústria, o comércio, a agricultura, as casas e tal. E nós utilizamos certas coisas, como, por exemplo, o carvão, o petróleo, as águas dos rios e dos oceanos, as hidrelétricas, o vento e certos alimentos, são alguns exemplos dessas fontes energéticas e tal. E existem as energias que são renováveis e as não renováveis. Essas fontes de energia e recursos energéticos, elas pode ser classificado em dois grupos, e o que é energia renovável. Diferentes fontes de energia a gente tem, como a hidrelétrica, a eólica, a térmica, a solar e a nuclear. Mas o que é essa ideia de renovável e o que não é renovável? Energia renovável vai ser aquelas que elas vão se regenerar de maneira natural, espontânea, ou através até de um ser humano ter que fazer certas coisas para ela se renovar. E essas energias elas são consideradas energias limpas. Por quê? Porque elas não deixam resíduos na natureza e se deixam, não causa nenhum impacto, tá? Qual é o exemplo que eu tenho? A hidrelétrica. Por quê? Porque ela precisa da água para se movimentar, pronto, acabou. Não causou nada. A solar, você pega a luz do sol, pronto, não fez nada com o planeta. A eólica, porque ela precisa só da força dos ventos, não causa nenhum impacto no meio ambiente. A geotérmica, o que é isso? Ela provém do calor do interior da Terra. Não faço nada que vá causar mal à saúde do ambiente. A de biomassa, que ela precisa de quê? De você proceder certas matérias orgânicas, tá? Tem a dos mares e oceanos, que você precisa dela de maneira natural, é a força das ondas que precisa para tirar proveito dessa energia. E a de hidrogênio, que ela provém da reação do hidrogênio e oxigênio, que vai liberar uma certa energia, que é comum no meio ambiente, tá? E as não renováveis. As não renováveis são aquelas energias que vão causar um certo impacto na natureza em grandes quantidades, mas uma vez colocadas, jogadas a céu aberto, elas podem não ser mais
regeneradas, além disso. Ela não dá para ser reutilizada. Tem reservas que podem acabar, certo? Que são finitas, pois é necessário de muito tempo para uma formação na natureza. E elas são consideradas energias poluentes, porque elas têm uma certa utilização que causa danos ao meio ambiente. Exemplo, a de combustível fóssil, que é o petróleo, o carvão mineral, o xisto e o gás natural. Esses tipos de combustíveis, quando você utiliza eles, acaba que você tem que queimar ele para utilizar ele. Ao queimar, vai ter a fumaça. Essas fumaças são poluentes. E a energia nuclear, que ela necessita do urânio e o tório para ser produzida, e essas duas substâncias são extremamente agressivas quando se trata do meio ambiente. E aqui no Brasil, nós utilizamos alguns tipos de energia bastante comum, que é o uso do álcool, que é proveniente da cana-de-açúcar desde 1975, que a gente está em implantação no programa do governo, Programa Nacional do Álcool, que é o Proálcool, em decorrência dessa crise do petróleo que já teve. O álcool hoje também é usado em determinados tipos de automóveis, como se fosse uma certa substituição da gasolina. Igualmente, esse uso e a exploração dessa energia solar e eólica vem sendo estimulada ainda, que de maneira muito pequena por parte do governo, que o governo não estimula isso. E ainda assim nós utilizamos muito os tipos de energias não renováveis, por exemplo, os combustíveis fósseis. Utilizamos muito o petróleo, carvão, mineral. E tem a questão de o quanto essa energia solar ela vem sendo explorada baixo, de maneira muito pequena. E isso pode ser considerado um pouco assim, de maneira ruim, já que em outros países não tem como se aproveitar esse sol escaldante que temos aqui no Brasil, e acaba que aqui no Brasil não é utilizado, não é aproveitado. Tem a questão das transformações dessas energias, que elas são encontradas na natureza em estado bruto. E assim, para serem aproveitadas, devem passar por um certo processo, uma certa transformação para poder se armazenar, se segurar isso aí. Por exemplo, a água, o sol, o vento, o petróleo, esse carvão, o urânio, eles são captados pelo ser humano e assim tem toda a sua capacidade de produzir a energia para ser explorada. E esses centros de transformações podem ser o quê? Usinas hidrelétricas, que essas usinas, eles pegam a força da queda d'água e faz girar as turbinas e assim eles convertem a eletricidade. Tem as refinarias de petróleo, que esse petróleo ele é transformado em óleo diesel, na gasolina, no querosene, etc. Tem as usinas termoelétricas, que é através da queima do carvão, do mineral e do petróleo, que obtém-se a energia. E as coquerias, que é o carvão mineral, que é transformado em coque, que é um produto empregado para aquecer altos fornos da siderúrgica indústrias. Certo, gente? Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, me chamem. Certo, gente? No vídeo anterior,